Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar aí a respeito do segundo reinado, como, mesmo muito novo, Dom Pedro II vai conseguir administrar politicamente o Brasil para conseguir pacificá-lo, como vai surgir alternativas de desenvolvimento econômico e também a gente vai dar uma análise bem mais próxima, digamos assim, a respeito da lei de terras e tudo aquilo que ela tem como pano de fundo e a principal guerra internacional que o Brasil se envolveu, que é a Guerra do Paraguai. A gente vai começar pensando aí na organização, digamos assim, do segundo reinado. Em 1847, ou seja, 7 anos depois de ser coroado, ainda lá com 15 anos de idade, imperador do Brasil, Dom Pedro II ele vai colocar em prática uma estratégia política que vai dar super certo, que é a criação do presidente do Conselho de Ministros. Basicamente, a gente tinha 4 poderes na época do Império, é bom a gente lembrar. Existia o poder legislativo, que seria os deputados federais e senadores. Existia o poder judiciário, existia o poder executivo, que ia administrar de fato o país, e existia o quarto, que era o chamado poder moderador. A gente observa que, na prática, o Dom Pedro I, pai dele, exercia o poder moderador e o poder executivo ao mesmo tempo. Isso gerou uma série de problemas, principalmente porque ele estava centralizando demais. O que o Dom Pedro II faz, ou a cúpula política de Dom Pedro faz, é deixar a administração de fato do país na mão de uma pessoa e o poder moderador exercido exclusivamente pelo imperador para ser uma espécie de um termômetro político. Então, o que vai acontecer na prática? O Brasil vai eleger os seus deputados federais e a maioria dos deputados sendo de partido, vamos supor que a maioria seja do Partido Conservador. A gente viu na aula passada as diferenças entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, principalmente as diferenças no que tange ao grupo político de que cada um participa. Dentro da localidade a gente vai ver isso de modo muito claro. Quem é o grupo que apoia o Partido Conservador é um grupo de pessoas, e quem é o grupo de pessoas que apoia o Partido Liberal. E o que vai ser a grande sacada desse presidente do Conselho de Ministros? Uma vez os deputados sendo eleitos, vamos supor que a maioria foi eleito de conservadores. O presidente do Conselho de Ministros, aquele que vai administrar de fato o Brasil, ele vai ser escolhido a partir dos conservadores que foram a maioria. Então, os conservadores elegem, entre eles, uma pessoa, e essa pessoa vai administrar. E o Dom Pedro II, imperador, ele vai ficar observando. À medida que começa a haver problemas, disputas, intrigas, suspeitas, o Dom Pedro II dissolve o parlamento, convoca novas eleições, um novo grupo vai ser eleito, e vamos supor que esse novo grupo eleito vai ser um grupo de liberais. A maioria do Congresso vai ser eleito de liberais. Esses liberais vão colocar um outro nome, um nome de um liberal, para exercer a função do administrativo. E dessa forma vai haver uma ciranda de poder, vai ter os liberais e conservadores se revezando no poder. A ideia, basicamente, é essa. O imperador dissolve o Congresso, gerando novas eleições, e o revezamento entre os partidos liberal e o conservador. Como a diferença entre liberal e conservador, como eu disse antes, era uma diferença de grupo de pessoas e não uma diferença consistente de ideias políticas, o conjunto de ideia, a ideologia política dos liberais e do conservador é basicamente a mesma, vem essa frase aí que vai ficar célebre no segundo reinado do Oliveira Viana, que nada mais conservador que um liberal no poder. A ideia é que a modelo de política era basicamente o mesmo, seja ele liberal e conservador, e o que mudava era o grupo que cada um representava. Como sempre havia possibilidade de eu chegar ao poder através das eleições, sempre havia possibilidade do imperador retirar aquele grupo que está no poder e colocar um outro grupo, eu não preciso recorrer às armas, eu não
preciso recorrer a uma revolução. É só esperar que em determinado momento a minha vez vai chegar de estar no poder. Então, essa manobra política feita pela cúpula de Dom Pedro II faz com que haja uma pacificação de fato no Brasil. O grande problema do período regencial nas diversas rebeliões que estavam acontecendo. Agora não precisa mais ter essas rebeliões. O país, de certa forma, vai ficar pacificado. Um outro elemento que vai contribuir muito para essa estabilidade, digamos assim, política do Brasil vai ser a produção do café. O café que já vinha há bastante tempo sendo produzido aqui no Brasil, mas nunca produzido em larga escala. É a partir do iníciozinho do século XIX que o café começa a ser um produto pensado para exportação, ou seja, produzido com mão de obra escrava e em grandes latifúndios. O café vai ganhar mesmo força de produto de exportação, principalmente no Vale do Paraíba, região aí entre São Paulo e Rio de Janeiro, e depois, com o tempo, com o desenvolvimento cada vez maior e mais investimento, a partir de 1860, há uma expansão absurdamente grande da produção do café, principalmente na região do Oeste Paulista. E esse modelo do Oeste Paulista é um modelo um pouco diferente de produção do café, porque aqueles que passaram a produzir nessa região, eles tinham uma visão de desenvolver o café e não só aumentar a produção, mas de você aumentar o domínio em outras áreas econômicas, como, por exemplo, promover investimento em ferrovias, promover investimento em pequenas indústrias. As pessoas que estavam ali no Oeste Paulista, eles não pensavam exclusivamente em ganhar dinheiro só com café. Eles pensavam, eu vou ganhar dinheiro com café, mas eu vou fazer o café produzir ainda mais e gerar mais riqueza através do domínio de outros setores. Um fator de estabilidade política muito importante vai ser a produção do café, que gera uma estabilidade também econômica, e isso dá um equilíbrio muito forte ao Segundo Império no Brasil. A produção do café ajuda, digamos assim, a resolver alguns problemas gravíssimos que o país passava, principalmente no final do primeiro reinado e início regência. Uma coisa muito interessante é a gente pensar a Lei de Terras. Vai ser uma lei promulgada em 1850 e estabelece a propriedade privada da terra no Brasil. Mas antes a gente precisa entender como é que era estruturado a terra antes dessa lei. Basicamente existia o seguinte: toda a propriedade, todas as terras do Brasil tinha um único dono, que era o imperador Dom Pedro II. Isso vem de uma tradição desde a época de Portugal, onde o rei, o imperador, era dono de todas as terras. Certo? Isso é uma tradição há muito tempo, desde a época medieval, e vai ser configurada no Estado Nacional Português e ser, digamos assim, trazida para cá, para o Brasil, nessa estrutura imperial montada aqui no nosso país. Seja como for, o acesso à terra para o sujeito que não tinha terra, ele precisava produzir. Esse acesso à posse da terra poderia ser por doação, por herança ou por ocupação. O que é doação? Basicamente o imperador vai doar a posse da terra. Veja bem, posse não é propriedade. A propriedade é quando eu sou dono da terra e posso vender essa terra a hora que eu quiser para quem eu quiser. Quando eu tenho a posse da terra, eu posso trabalhar na terra, mas ela não é minha propriedade, portanto, eu não posso vender. Assim era na época do Império. Também eu poderia receber por herança a posse da terra. Então, meu pai recebeu lá atrás, do Pedro I, uma terra muito grande, ele morreu e recebi de herança a posse dessa terra. Ou também eu posso fazer por ocupação. Então, existe uma terra, ninguém tem posse dessa terra. Ninguém está produzindo na terra. E eu tenho interesse em produzir, tenho interesse em lavrar essa terra. Eu sou um pequeno trabalhador, uma pessoa livre, um pequeno trabalhador, e tenho interesse em lavrar aquela terra. Então, eu vou
ocupar a terra e vou requerer junto ao rei a posse dessa terra para que eu possa lavrar, para que eu possa produzir. E basicamente a ideia ali era produção para sustentar, ou seja, produção de subsistência. Eu quero um pedaço de terra pequeno para produzir e alimentar a minha família e ter um pequeno lucro ali através de uma venda, de um excedente e por aí vai. Até 1850, esse era o modelo de acesso, digamos assim, à terra. Mas isso vai mudar. A lei de terras ela vai ser promulgada com um objetivo específico, limitar o acesso à terra a determinados grupos. Então, pela lei de terras, as terras públicas, que eram todas elas de uma única pessoa, do imperador, vai passar a ser propriedade privada. Então, todas as terras passam a ser propriedade privada, através de determinados critérios. A gente vai observar esses critérios. O primeiro critério, ele vai restringir o acesso à compra da terra para imigrante. O sujeito que chega em 1850, vamos botar, em 1851, ele chegou na condição de imigrante, veio da Itália na condição de imigrante para cá. Ele não pode comprar terra, mesmo que ele tenha dinheiro para comprar a terra, ele não pode. Ele vai precisar morar 3 anos, para só depois de 3 anos ele ter acesso à compra da terra. Uma outra forma de você limitar: a terra ela vai ser comprada mediante a pagamento, na maioria das vezes, pagamento à vista. Ou seja, aquele sujeito que era pobre, ele não vai ter mais acesso à terra, ele não vai poder mais comprar ou ter a posse da terra, digamos assim, como ele tinha antes. A ocupação não vai poder mais existir. Por quê? Veja bem, todas as terras são propriedade. Aquela terra que anteriormente desocupada era terra do imperador, passa a ser propriedade privada do Estado brasileiro. Nessa ideia de propriedade privada do Estado brasileiro, eu que não tenho terra, eu posso ter acesso a essa terra comprando do Estado. Então o Estado avalia, a terra vale X, eu vou lá e pago, na maioria das vezes, um pagamento à vista e tenho o direito à propriedade privada. Eu comprei a terra é minha, eu posso vender para quem eu quiser. Claro, essa é uma lei feita para você limitar o acesso à terra a determinados grupos, de modo muito claro. O primeiro grupo aí eu já citei, são os imigrantes. O segundo grupo também eu citei, que são as pessoas pobres. Mas também essa é uma lei feita com o intuito de limitar o acesso à terra essencialmente a pessoas negras e ex-escravas. Por quê? O que vai acontecer no Brasil? Em 1850 também vai ser promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, lei essa que eu vou falar na próxima aula com um pouco mais de detalhe sobre as consequências de todas as leis que vão gerar o fim da escravidão no Brasil, mas com o fim do tráfico internacional de escravos, ou seja, não podia mais chegar escravos no Brasil através dos portos e tudo mais, isso vai, digamos assim, diminuir muito o número de escravos. Por que eu estou citando o tráfico internacional? Porque poderia haver um tráfico interno dentro do Brasil, que a gente vai chamar de tráfico interprovincial. Vale lembrar, província quer dizer o quê? Estado. Então, havia um tráfico dentro dos estados. Então, o sujeito que estava no Oeste Paulista, ele poderia comprar um escravo da Bahia? Poderia, sem problema nenhum. Só que qual o problema? É que a partir do momento que eu limito o tráfico de escravos, para de chegar escravos da África aqui no Brasil, o preço do escravo que está aqui no Brasil tende a aumentar. Mesmo o valor sendo mais alto, cada vez mais alto, ainda assim valia a pena você ter o sujeito na condição de escravo trabalhando para você. E ainda assim, principalmente o pessoal do Oeste Paulista vai utilizar a mão de obra escrava. Como eu disse, eles vão também utilizar a mão de obra imigrante assalariado, mas eles vão usar as duas coisas ao mesmo tempo e vão explorar ao máximo a mão de obra escrava. Bom, esse sujeito que vai ganhando liberdade aos poucos,
O sujeito que estava na condição de escravo e vai ganhando a liberdade, ele não vai ter acesso à terra. Ele não pode mais ocupar nenhuma terra, porque todas as terras são propriedade privada de alguém ou do Estado, no qual ele só pode comprar mediante o pagamento. Se ele é de uma condição de ex-escravo, obviamente ele não vai ter condições financeiras de ter acesso à terra, obrigando essa pessoa praticamente a viver numa condição subhumana e sair para localidades como, por exemplo, algumas cidades onde tem subemprego e por aí vai. Eu vou falar mais detalhadamente a respeito dessa ideia de fim de escravidão na próxima aula. Mas aqui eu estou querendo citar que as coisas estão conexas. A lei de terras, a lei Eusébio de Queiroz, é uma forma de você blindar o acesso à terra, o poder na mão de um grupo muito pequeno no Brasil, que são pessoas brancas, donas de patrimônio, na maioria das vezes os chamados coronéis. Pessoas essas que, em grande maioria, seguem tendo poder no Brasil até agora, até a presente data. Falando de outro aspecto, agora um aspecto mais militar da nossa aula, o Brasil ele vai se envolver na Guerra do Paraguai, em 1864 até 1870. Essa é uma guerra extremamente significativa para, digamos assim, a política imperial do Brasil. É mais uma vez uma guerra que vai gerar uma série de problemas internos dentro do país, como toda guerra o faz, e uma guerra na região chamada Cone Sul, naquela região ali da Platina, região essa de tantos conflitos. A gente já viu a Guerra da Cisplatina, que gerou a independência do Uruguai. Mais uma vez, um problema se dá por ali. Eu vou colocar aqui o apontador para a gente conseguir visualizar aqui no mapa. Principalmente esse rio aqui, olha, o Rio da Prata, ele é um rio navegável. Grande parte da produção do Paraguai era escoada pelo Rio da Prata até chegar ao mar. Aqui, olha, a foz do Rio da Prata, que fica ali exatamente na divisa entre o Uruguai de um lado e de outro lado a Argentina. O que vai acontecer? Havia uma ligação política entre o ditador lá do Paraguai, o Solano Lopes, com o governo do Uruguai para possibilitar esse comércio, ou pelo menos o trânsito de mercadorias do Paraguai aqui pelo Rio da Prata e ter acesso ao mar. Vale lembrar, obviamente, que geograficamente o Paraguai não tem saída para o mar. Ora, o que vai acontecer? O Brasil vai acabar intervindo na intervindo na política do Uruguai, vai colocar um outro governante no Uruguai que defenderia os interesses do Brasil, e esse outro governante vai ser contrário, o Venâncio Flores, ele vai ser contrário aos interesses do Paraguai, e por conta disso o Paraguai vai decidir declarar guerra ao Uruguai e ao Brasil. Então, a intervenção política lá do Brasil faz o Paraguai declarar guerra ao Brasil e ao Uruguai. Aqui, em destaque, o Solano Lopes. O objetivo dele era manter estruturadas as linhas de comércio, e ele entende que uma guerra ali faria com que houvesse a garantia dessas linhas de comércio. Bom, o Brasil vai fazer uma coisa que dificilmente alguém poderia especular na época, que era uma aliança com a Argentina. E aí a gente vai ter a chamada Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, sendo que a Argentina vai participar relativamente pouco dessa batalha. Havia vários conflitos internos dentro da Argentina, principalmente de uma região ao norte da Argentina, chamada Província Entre Rios, e esses conflitos políticos internos da Argentina faz com que a Argentina não participe tão efetivamente da guerra. Até no começo ela vai participando, mas depois de um determinado momento, basicamente fica o Brasil no conflito, porque o Uruguai ele tinha uma força militar muito pequena. São várias as batalhas muito glamourizadas, digamos assim, pelas Forças Armadas do Brasil, como a Batalha do Riachuelo e por aí vai, pintadas em grandes quadros, enaltecendo o exército brasileiro, e se coloca muito a imagem de Duque de Caxias como um grande líder
um herói nacional, mas muitas das vezes não se fala que, na grande maioria, o exército formado no Brasil era um exército de ex-escravos, de negros. Porque a guerra ela vai ficando dispendiosa à medida que ela vai durando mais tempo, vai gastando-se mais dinheiro. O exército brasileiro era formado por mercenários, aquele sujeito que recebe um dinheiro para lutar numa guerra. Como estava se gastando muito dinheiro com essa guerra, o imperador decide utilizar os escravos como soldados, ou seja, você dá um mínimo de treinamento para o escravo e promete que, se ele voltar da guerra, ele vai receber a sua alforria, a sua liberdade. E assim, o exército, a base do exército que vai lutar, principalmente no final da Guerra do Paraguai, é uma base de exército de negros no Brasil. E, mais uma vez, por ser negros, pouco falado no Brasil, vivemos um país extremamente racista, preconceituoso, inclusive na narrativa de sua história, coisa que a gente tenta desconstruir, pelo menos um pouco, nas nossas aulas. Seja lá como for, o Brasil sai vitorioso dessa guerra, né? A Tríplice Aliança sai vitoriosa nessa guerra. Estima-se que em torno de 50% da população do Paraguai acaba sendo morta na batalha. É uma batalha extremamente sangrenta e vai gerar um prejuízo enorme para o Brasil. Por que o prejuízo? Mas, professor, o Brasil não venceu a Guerra do Paraguai? Sim, venceu. Mas o que efetivamente o Brasil ganhou com isso? O Paraguai ficou completamente destruído. Beleza. E o Brasil ganhou o quê? O Brasil ganhou muito pouco, digamos assim, por conta. Ganhou uma hegemonia aqui no Cone Sul, um respeito maior. Mas o gasto para manter esse respeito foi um gasto absurdamente grande, vai gerar uma série de problemas, inclusive um descontentamento e uma organização política por parte dos militares que vão ter desdobramentos no final do Segundo Império. É uma guerra extremamente violenta. Chega um momento que o próprio Duque de Caxias decide sair da guerra por conta de não entender ou não aceitar os propósitos finais da guerra, e quem termina a guerra caçando Solano Lopes, no final das contas, o ditador lá do Paraguai, é o Conde Dan, e numa situação assim, quase que vexatória para todo mundo. Por conta disso, o Paraguai até hoje se coloca, muitos historiadores paraguaios se colocam que a culpa do subdesenvolvimento paraguaio é por conta do Brasil, da destruição que o Brasil fez, da falta de motivos reais para essa batalha, mas gerou-se a destruição do Paraguai e uma desestruturação econômica e principalmente política do Segundo Reinado, que vai gerar reflexos propriamente no final. Mas o final do reinado já é um assunto para próximas aulas. Eu vou ficando por aqui. Agradeço por vocês assistirem essa aula. Até a próxima. Valeu!